Olá, bom dia. Estamos aqui para continuar nossas conversas sobre a linguagem escrita e a pandemia, este momento aí que estamos vivendo. Hoje uma conversa muito especial sobre uma linguagem aí que nos é para a maioria de nós desconhecida, que é a linguagem microscópica da microbiologia. Estamos aguardando a Carol aqui. Vamos conversar, perguntar tudo para esta moça que sabe tanto desta linguagem. Carol, sabe o que eu pedi para você entrar de novo? Eu acho que eu apertei o botão errado. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá aqui, ó. Pronto. Eu apertei um outro botão. Agora. Oi, Deu Carol. certo? Oi! Deu. Tudo bom? Tudo bom, Paula? Quanto tempo? Que gostoso falar com você. Ontem eu tava aqui à noite e pensei, cara, eu conheço a Carol há 30 anos. Nossa, Paula, você sabe que eu também ontem estava pensando quanto tempo que a gente se conhece, né? E, meu, desde o colegial, né? 30 anos, literalmente, 1990. Jura, você fez esse cálculo? E ontem fez assim, eu falei, cara, tempo aqui. No meio de A uma minha pandemia conexão tá mundial. boa? Aff, meu, só assim pra gente se encontrar, né? Pois é, tá sim, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, Tá sim. Vamos lá? As pessoas vão entrando, vão vamos. perguntando e a gente vai seguindo aqui. Tá bom, tá bom. Bom, vamos começar pelo começo. Quando eu falei do título, né, a gente ficou entre microbiologia, microscópica, linguagem da microbiologia, linguagem microscópica, achei mais instigante. Queria que você falasse um pouco disso. Assim, que linguagem é essa? Como é que a gente pode chamar isso de uma linguagem? Do que se trata, assim, grosso modo, quando a gente fala de linguagem de microbiologia e microscópica, se há uma diferença entre essas duas denominações? Eu acho que assim, é importante a gente definir alguns termos, né? Para a gente até poder entender o que são essas definições. Quando a gente pensa que, primeiro assim, que é um micro-organismo, né? Então, um micro-organismo é um nome meio generalista para alguns grupos de organismos que se encaixam nesse mesmo grupo. Então, a gente define micro-organismos como organismos unicelulares, formados só por uma célula, e que só podem ser vistos com a ajuda de algum equipamento, então um microscópio ou uma lupa. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa nessa definição, quando a gente pensa em mundo microscópico dos micro-organismos, tá associado, né? Porque você só consegue ver um micro-organismo com um microscópio ou com uma lupa, né? Na verdade, tem que ser uma lupa meio potente para você conseguir ver. Então, a gente não consegue ver esses micro-organismos a olho nu. E aí, então, entra nesse mundo meio invisível, né? Que quando a gente não enxerga, a gente acha que não existe, né? Então, Ah, você sabe que é, ontem mesmo eu tava pensando nessa coisa, né, do mundo invisível, com a pandemia e tudo mais, né? O quanto que estão se fazendo experimentos até para mostrar coisas que a gente não enxerga como elas existem, né? Então, foi feito um experimento, acho que até pela Universidade de Minas Gerais, mostrando o quanto que quando a gente fala, a gente, né, solta algumas gotículas, e aí começaram a mostrar qual a distância dessas gotículas, porque a gente não tem essa noção, a gente não vê, né? uhum. Então, entrou também nesse mundo microscópico aí. É muito legal, porque é um pouco isso, tem até meio filosófico, né, Carol? Essa coisa de um mundo inteiro invisível, né? E que, na verdade, agora a gente está aí preso, o mundo inteiro preso por meio Exato, desse mundo invisível que até então a gente não dava lá grandes bolas, né? Mas você exato. trabalhou aí anos e anos e anos com este universo que nós não vemos. Como é que é para você? Quer dizer, eu acho que você lida com isso de uma maneira diferente, vocês, né, que trabalham com isso. Como é que é ser uma pessoa que lida com o mundo invisível, né? Que a gente não está acostumado, mas você passa o dia olhando, né, esse mundo aí. Como é que
você já olha o mundo de maneira diferente? Você que tem filho, tem bicho, enfim. Como é que você consegue lidar com isso no dia a dia, né? A gente está entrando mais em contato com isso agora, você não, né? Tem alguma diferença de quem trabalha com isso? Eu acho que é uma linguagem que você vai desenvolvendo, né? Então, quando você entra ou na faculdade, quando você resolve estudar um pouco mais a fundo, né? A biologia, e no caso a microbiologia, você começa a desenvolver um olhar diferente ou uma linguagem também diferente. Então, o mundo da biologia é um mundo em que você fala uma outra língua. E às vezes, assim, você vai aprendendo a falar essa língua até para você unificar algumas coisas, para você poder se comunicar, para você entender também muitas coisas que já foram descobertas ou coisas que estão escritas por aí. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente acaba até se isolando um pouco, porque é uma linguagem que quando você começa a falar ela em termos dela, e você vai falar isso com outras pessoas, você tem que voltar um pouco atrás e tentar recuperar uma linguagem comum entre todo mundo, que não é essa linguagem do laboratório, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente transformar essa linguagem que a gente vê no laboratório, nas pesquisas, para as pessoas que não estão ali, né, no dia a dia. E eu acho que, por exemplo, agora nesse mundo mesmo que a gente está, né, se isolando com a pandemia e as pessoas estão se interessando um pouco mais pela pesquisa, pela ciência, a gente vê que pessoas que estão nesse mundo da academia, o mundo da pesquisa, elas estão fazendo um esforço enorme para transformar essa linguagem para o mundo que as pessoas vivem, né? Então, assim, está sendo muito legal a gente ver pessoas que estão na academia indo para as mídias e tentando explicar isso que a gente vê no laboratório dia a dia, que para a gente parece que é uma coisa muito simples, mas não é. Desse nível pro outro. Deu uma travadinha aqui, Carol. Você estava falando Voltou? que transpor a questão do laboratório para o mundo, digamos, está falando dessa questão bacana aí, dessa, digamos, quase dessa transposição do universo, do laboratório para o universo da mídia, né, para o mundo em geral, né? Como é que você estava comentando essa questão aí, quando essa travada? Então, eu acho que assim, eu tô achando muito bacana a gente ver pessoas que são pessoas, cientistas, que estão no laboratório, no dia a dia, tentando transformar essa linguagem para uma linguagem acessível. A gente esquece que, na verdade, a gente precisa falar com todo mundo, a gente tem que unificar essa linguagem que a gente vê no laboratório, que a gente fala entre os cientistas, né, entre esse mundo acadêmico. A gente tem que transformar essa linguagem para uma coisa mais palatável, né? E a gente, como está o dia a dia usando essa linguagem, a gente esquece o quanto é complexa, né? Na verdade, mas que ao mesmo tempo faz parte do nosso dia a dia. E eu acho um erro, né? A gente tem que sempre se preocupar muito de transformar essa linguagem da ciência para o dia a dia. E eu acho que é aí que está um certo problema quando a gente se afasta da ciência, quando a gente vê isso, né? As pessoas não valorizando a ciência até porque não entendem. E por quê? Porque eu acho que os cientistas, eles acabam falando uma linguagem mesmo muito única e esquecem de transformar isso para um mundo mais real, né? Assim, mais o mundo do dia a dia. Então, a gente, né, às vezes a gente fala assim, mas ninguém tá se preocupando, tá valorizando a ciência. O quanto que nós, cientistas, temos culpa, né, entre aspas, de ter feito esse isolamento, né? O quanto que a gente realmente aproximou as pessoas da pesquisa, da ciência, das descobertas. Então, eu acho que acaba tendo essa linguagem, né, do laboratório, acaba afastando um pouco, né? A gente tem que recuperar isso. E agora a gente está vendo, né? Muita gente indo para as mídias e tentando, né, transformar essa linguagem, que é complexa mesmo, para uma linguagem mais palatável, uma linguagem mais acessível para todo mundo. E eu acho que está sendo muito legal, porque eu acho que muita gente hoje, né, tá falando coisas que você fala, olha que bacana, eles estão entendendo, né? A gente está conseguindo passar essa informação para as pessoas, né? Por que a gente não faz mais isso, né? Eu acho interessante pensar que talvez seja um dos ganhos possíveis da gente falar desse rolo todo que a gente está vivendo, talvez um ganho
seja esse, né, Carol? Aproximar Eu essas duas acho. linguagens que talvez estão afastadas. Eu queria que você falasse um pouco para a gente que não frequenta esse universo, o que é um universo de laboratório, né? Que linguagem é essa que você está falando que é complexa? Como é que, como é que foram os seus primeiros passos, né? Primeiro, eu tenho uma curiosidade de saber como é que você, que está dentro de um universo gigante da biologia, né, que encampa aí um mundo, vai para microbiologia, né? O que te levou para isso? Que universo é esse do laboratório, né? O que vocês fazem? A gente acha que vocês ficam lá olhando, né? Mas tem uma pesquisa determinada, com começo, meio e fim, ou como é que essa pesquisa se dá, para onde que ela vai, né? Queria que você É. explicasse um pouco essa trajetória aí. Bom, a minha, né? Vou falar um pouco da minha trajetória. Quando entrei na graduação em biologia, na verdade, eu entrei para trabalhar com organismos, com mamíferos superiores e, assim, com bichos grandes. Eu queria trabalhar com mamíferos marinhos. E aí você vai, na verdade, na graduação, você vai abrindo a cabeça, né? A gente sai do ensino médio com aquela biologia que a gente aprende na escola, e quando você entra na biologia, na graduação, o negócio amplia 10 a quinta, assim, né? É um negócio gigantesco. Você vê que 10 tem a quinta. muitas coisas na Este área da biologia. é um tipo de expressão que só um cientista, né? Amplia 10 a quinta. Você sabe que eu estava até pensando assim, né? Como que a gente explica o Mamíferos tamanho dos superiores. Tá vendo? Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, né? O que a gente fala aqui pra gente é uma coisa normal, né? Assim, mas a Só gente tem que fazer uma tomar isso. parte. Só fazer uma parte, assim, eu tô brincando, porque todo mundo que vem aqui, de qualquer área, tem vários termos que são específicos. Por isso que eu tô fazendo É, essa série sobre linguagem. Qualquer área uhum. tem termos específicos. Tô só brincando com você. Mas é verdade, né? Só que essa área da pesquisa, né? Ela é meio esquisita, assim. As pessoas têm um pouco de medo, assim, né? De pensar num laboratório. A gente pensa naquele cientista meio maluco, né? Aquele cara que é meio doidão, assim. E a gente tem essa imagem, né, do cientista maluco, né? Não deixa de ser, né? Às vezes eu fico pensando que às vezes a gente tem que ser meio maluco para querer entrar na área da pesquisa. Mas assim, né, no meu caso, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu resolvi fazer estágio. E aí eu fui vendo quais eram as áreas que tinham de estágio, né? E na época eu estava fazendo bioquímica. E eu tava assim, desesperada com a matéria, né? Falando, gente, eu vou bombar nesse negócio, eu preciso ir muito bem, porque eu não quero bombar. E, e aí eu fui me interessando para a parte da bioquímica. E aí eu tive uma aula com uma professora que eu gostei muito dela. Ela dava, na verdade, aula de histologia, não tinha nada que ver, mas eu fui conversar com ela e comecei a trabalhar no laboratório dela, e era bioquímica. E aí eu comecei a me interessar por esse mundo celular, né, das células, da bioquímica. Então eu saí um pouco daquela coisa, né, dos organismos grandes e resolvi estudar um pouquinho o metabolismo celular. E é uma coisa meio de interesse mesmo. Você vai estudando uma coisa que te interessa e você acaba se aprofundando. Daí você perguntou, né, mas como que é feita uma pesquisa, né? Tem um começo, meio e fim? Sim, tem que ter, né? Quando a gente pensa numa pesquisa, a primeira coisa que você pensa é numa pergunta, né? O que você quer? Onde você quer chegar? O que é que está te motivando? O que está te dando curiosidade? Ou o que ainda não foi perguntado, né? Porque a gente não pode pensar em fazer pesquisa com coisas que já foram descobertas ou coisas que já foram faladas, né? A gente, através disso, você abre outras questões. Então, eu acho que o mundo da ciência é um mundo de curiosidade. Então, quem entra para essa área é uma pessoa que tem uma curiosidade de querer ir um pouco mais a fundo naquilo que você já está estudando, né? Ou coisas que já foram descobertas, e sempre se questionar, porque assim, não significa que porque já foi descoberto é a pura verdade. Então, eu acho que a gente tem que sempre ir pensando que as coisas todas elas são questionáveis, né? Então a gente olha as coisas por um parâmetro, uma verdade, né? Que a gente acha essa verdade agora, mas não necessariamente ela é a verdade. E aí é isso, na verdade, o que está dentro do mundo da ciência é você sempre se questionar e quebrar paradigmas, né? Então existe um pensamento agora acontecendo e o quanto que ele pode ser quebrado, o quanto que ele realmente explica tudo aquilo que a gente se pergunta. Então, as perguntas, elas vêm a partir
desse tipo de análise, né? Você está lendo uma coisa e você fala, bom, mas será que isso pode levar até a outro caminho? E aí você pensa, então, numa pergunta, né? O pensamento científico, ele é baseado nisso, né? Numa pergunta, e aí você vai pensar quais são as ferramentas que você tem para você poder responder essa pergunta. E aí isso em qualquer área. A gente está falando, né, do mundo da microbiologia, mas não necessariamente isso é só da área de biológicas. Essa pergunta, ela vem em qualquer área, né? Acho que na sua área mesmo, né, de ciências sociais, história, você faz uma pergunta. E também você quer quebrar alguns paradigmas que já existem. Não necessariamente quebrar paradigma, né? Mas você quer complementar informações que ainda não foram completamente explicadas. Então, uma coisa vai levando a outra. E a gente fala assim, quando a gente termina um mestrado, né, por exemplo, aí você fala assim, nossa, agora eu tenho mais 10 perguntas além daquela que eu comecei, né? Aí você fala, gente, eu não vou acabar esse negócio nunca. Aí você entra no seu doutorado, né? Aí no seu doutorado abre outras 20 perguntas. E você não para nunca de se perguntar, né? Então, Bom, eu você acho fez que o mestrado, legal da gente doutorado pensar... e quantos pós-doutorado? 3. 2. Né? Fez Então, uma aí graduação, você vê que você mestrado, não para. um doutorado, 3 pós-doutorado e está fazendo outra graduação. Essa é a Pois Carolina é. Beck. A Oh, louca que vai querer fazer uma a pessoa. Então, assim, mas aí foi bacana você falar isso, né, da ciência como um todo, né? Que é uma pergunta, uma hipótese que você vai, que você tem um tempo Isso, determinado para fechar. Na verdade, você não fecha, né? Às vezes não fecha nunca. Mas nunca. na pesquisa do micro-organismo, essa pesquisa microscópica desse mundo invisível, como você falou, que eu achei bem poético, como é que é uma pesquisa nisso, né? Quer dizer, porque é um universo inteiro, né? Como é que você pega separa uma questão aí no meio, como é que você fala, como é que você faz para falar, vou estudar esse aqui que eu não estou vendo, onde que você pega, como é que é essa, como é que faz É, para, digamos assim, materializar uma pesquisa nesse universo invisível? eu acho que assim, no laboratório, a gente tem essas ferramentas, né, que eu te falei. Então, você faz uma pergunta e você vê quais ferramentas você tem. As ferramentas são as bactérias que você quer estudar, por exemplo, né, as células que você quer estudar. Então, vou dar um exemplo das coisas que eu estudei, né? Então, você quer estudar um mecanismo específico, né? Então, onde uma proteína, ela atua. E aí você fala, bom, esse mecanismo, ele acontece só numa um determinado tipo celular, por exemplo. Aí você fala, bom, então eu vou pegar 3 tipos celulares diferentes para olhar como que isso acontece em 3 situações diferentes. Então você pega, na verdade a gente tem culturas, né? Culturas de bactérias, culturas de leveduras, que são específicas para o laboratório. Elas ficam congeladas. Você pode pedir isso para outros grupos, então você tem seus colaboradores. E eles são isolados. Você pode isolar isso de um ambiente mesmo, ou você pode isolar isso de outras pesquisas que já estão acontecendo. Então, você pega, por exemplo, né, uma coisa que está congelada e você coloca isso em cultura. Então, sei lá, no meu mestrado, né, por exemplo, que eu estudei uma proteína específica de planta, que eu queria saber como que ela atuava especificamente num mecanismo, eu usei uma levedura, uma espécie, uma cepa específica de levedura que ela tinha deficiência nessa via, e aí eu coloquei a minha proteína de planta dentro dessa levedura para ver se essa levedura ela tinha o mesmo comportamento de uma levedura que não tinha esse problema. Então você compara, você acaba comparando uma que tem problema com uma outra que não tem problema e você coloca uma proteína que vai recuperar esse problema dela. E aí E aí você se fica, na verdade, é uma questão de, é uma área, digamos assim, uma linguagem bem de observação, né? Você tem que ir de observando bastante. observação, sim, exato. Você tem que, por exemplo, você tem que saber o tempo que essas coisas levam até você ver uma resposta. Então, assim, você tem que primeiro planejar todo o experimento para ver quanto tempo que isso vai levar, para ver o seu resultado e depois você tem todo um processo de análise desse resultado. E você não faz só um experimento, né? Você faz
pelo menos 3 daquela repetição mesmo, para você pelo menos ter um viés, né? Para você ter, então, ver o quanto que isso acontece repetidamente e para você falar, isso é um padrão ou não. Então, você tem que também ter um cuidado de uma manutenção da condição experimental que seja muito repetitiva, né? Assim, que ela possa ser reproduzida. E isso também eu acho que é uma outra questão quando a gente pensa no mundo da pesquisa. O quanto que a gente consegue repetir coisas que já são feitas. Então, quando você descreve um método científico, você tem que descrever isso de uma forma que as pessoas, qualquer pessoa que vá ler, ela consiga reproduzir. E reproduzir e ter o mesmo resultado que você teve. É aí que a gente fala, isso acontece realmente na natureza. Porque se você fala, não, isso só vai acontecer na minha condição que eu coloquei, isso não é um mecanismo natural. Então, você tem que ver um padrão em vários lugares diferentes, claro, tentando manter aquela condição que você reproduziu, né? Porque também se você começa a mudar as condições, não necessariamente você está repetindo o experimento, né? Você está dando as condições certas para aquilo acontecer. Então você tem que ter essas condições que você descreveu para elas acontecerem, e você tem que ver isso acontecendo em diversas situações repetidas. Daí você fala, bom, isso daí é um mecanismo natural. Então isso deve ser, sim, uma coisa que acontece. Quando você não consegue repetir, ou quando as pessoas começam a duvidar como você fez aquele experimento, daí você vê aquelas retratações, né? Quando você vê um artigo retratado, ou que se coloca em dúvida, e eu acho que isso, por exemplo, aconteceu muito com a questão da vacina do sarampo. É uma discussão muito grande essa questão da vacina do sarampo, porque, na verdade, a pessoa que descreveu que a vacina tinha uma conexão com o autismo, ela usou um exemplo e, na verdade, esse exemplo não se repete. Então, a gente não pode falar que existe uma conexão da vacina do sarampo com o autismo. Daí que veio todo esse movimento anti-vacina, né? Olha para onde leva, né? É muita responsabilidade, né, Carol? Assim. Muita. E assim, na verdade, a pessoa que fez esse experimento, na verdade, ela foi retratada. E, né, então, foi um artigo que ele publicou numa revista super conhecida, eu acho que foi na Nature, eu não tenho muita certeza, mas ele foi retratado e ele, na verdade, o que eu lembro, assim, né, o que eu me lembro do que aconteceu, ele até, ele é médico e eu acho que ele está até proibido de exercer a medicina, eu acho que o título dele foi cassado, assim, ele não pode mais exercer. Então, assim, uma responsabilidade muito grande, né, isso que, quando a gente pensa em pesquisa e como repetir os dados e como você explicar o que você fez, para que as coisas elas se repitam e elas sigam um padrão, né? Um padrão científico. Entendi. Na verdade é isso, né? Então, sei lá, a pessoa dei a vacina e aí eu descobri que ele tinha autismo. Então é uma coisa de causa e efeito. E não é, né? Na verdade aconteceu isso em um e não... Por isso que está acontecendo tudo isso, né? Você tem que ter um grupo muito grande, né? Um grupo de controle. É uma coisa bem complexa, ainda mais em relação à vacina, né? É só juntando isso, a Bia está perguntando aqui, quando não há resposta, ou quando a resposta é diferente do que você esperava, quer dizer, você tem aquela hipótese, aquela pergunta, não tem uma resposta para ela, ou quando aquilo é diferente, como é que isso se resolve aí, como é que se dá, né, na continuidade da pesquisa? A gente brinca assim, que quando a gente faz uma hipótese e a gente quer ver uma coisa e a coisa não acontece, você sente e chora. Porque, na verdade, você vai ter que... você vai ter que reformular a sua hipótese, né? Então, assim, quando você... Porque, assim, a gente... É uma coisa engraçada mesmo isso, porque você faz toda uma hipótese em cima do que você espera ver. Então, você está super ansioso para ver aquela coisa acontecendo como você espera no seu racional, né? Em todo o esquema que você foi fazendo até você querer ver aquele resultado. E quando você não vê, você fala, gente, então, assim, todo o meu racional, da minha hipótese, o que eu acho que está acontecendo mecanicamente numa célula, por exemplo, não é esse mecanismo, porque eu não estou vendo isso acontecer. Aí também é um outro problema, porque você tem que ter muita responsabilidade, muita seriedade para você olhar realmente e falar assim, isso não está acontecendo, ou pode ser algum problema da minha metodologia.
e tentar reformular a sua pergunta e tentar reformular experimentos para você ver o que está acontecendo. E tem muita gente que manipula dado para querer responder aquilo que formulou como hipótese. E é aí um problema muito sério, porque daí, na verdade, você tem a manipulação de dados para responder aquilo que você quer. Né? Então, assim, a gente pode até ver atualmente um exemplo que está acontecendo, né, com um medicamento que está todo mundo falando que tem um efeito que não tem, e o quanto que é perigoso você, de repente, você querer manipular dados para você dar uma resposta que está todo mundo querendo ver, mas não tem. Né? Então, assim, o que você faz? Você busca outras respostas, você busca outra metodologia, você busca outras condições experimentais para tentar chegar naquela sua, na sua hipótese, né? Ou reformula a sua Depois hipótese. de chorar, né? Depois de chorar. Depois de chorar. Eu queria que tu contasse um pouco da história dessa linguagem, né? Desse ramo aí da biologia. Quando que você começou a conseguir olhar para esse universo invisível, né? Deve ter sido uma coisa assim. Como é que começou a falar, bom, existem coisas que eu não estou vendo? Como é que é a história da microbiologia? Né? Como é que começa? É assim, ela é bem longa, né? Na verdade, a gente tem, bom, não vou lembrar direito datas nem nada, assim, né? Mas Não, tudo bem, de modo começa geral. primeiro mundo celular, de modo geral, assim, mas assim, começa com algumas pessoas que começaram a. Não sei se você lembra isso na escola, a gente teve um pouquinho Não lembro de nada. dos Eu experimentos. dormia. Com a Maria do Carmo, Aulas né? de biologia. Maria do Carmo, você lembra? Fala, Paula, tá Claro. dormindo. Mas assim, os primeiros experimentos foram feitos com cortiça. Quando se cortava, né, a cortiça e você via as células, na verdade, né? E aí você, na verdade, é uma coisa que vem junto da outra. Você começa a desenvolver equipamentos para você conseguir ver um pouquinho melhor as coisas que você está vendo na natureza. Então, a tecnologia ela vai andando muito junto né, o desenvolvimento da tecnologia, ela vai andando muito junto com as descobertas e com as curiosidades que vão acontecendo. Então, mas, por exemplo, assim, uma descoberta, eu acho que um exemplo bem claro, assim, aconteceu com a descoberta da penicilina, por exemplo, né? Então, era um pesquisador que ele estava tentando crescer outros organismos, e aí ele saiu de férias e deixou umas plaquinhas, que são, na verdade, aquelas plaquinhas de cultura que se faz, que é uma gelatininha e tal, e ele deixou em cima da bancada, ele esqueceu o negócio lá, né? Então, assim, o que eu acho curioso é a gente entender como, às vezes, algumas descobertas, elas não são pensadas, né? Não foi nada projetado por ele, o Fleming. E aí ele saiu de férias, quando ele voltou, ele viu um outro organismo crescendo em cima da plaquinha dele, que não era o que ele queria, mas daí ele percebeu que esse outro organismo que estava crescendo nas plaquinhas dele acabou matando o organismo que ele estava estudando. Então ele começou a falar, né? Ele começou a ver um halo em volta ali, ele começou a falar, bom, o que será que tem aqui que está matando os meus organismos, né? E aí ele descobriu, na verdade, que era uma cepa de bactéria que começou a crescer na placa dele, que produzia uma substância que era um antibiótico, era contra um outro organismo, que era a Antibiótico, né? penicilina. Contra o Antibiótico. organismo. Só hoje eu me dei conta desse nome, neste momento, Carol. Do que significa. Exato, mas é muito legal isso, porque assim, quando a gente pensa antibiótico, quem produz os antibióticos? Os micro-organismos. Para quê? Para se defenderem dos outros micro-organismos. Então é um antivida mesmo, né? Então as bactérias elas produzem esses antibióticos para elas se protegerem de outras bactérias e elas conseguirem colonizar um determinado ambiente e terem prioridade daquele ambiente. Então a gente tem que olhar isso e daí a gente extrai esses compostos que elas mesmas produzem para a gente depois colocar contra outros organismos. Isso é médico. Então é isso, os Que louco, né? antibióticos são isso. A Bia fez uma pergunta super bacana,
que se você vê alguma diferença no seu dia a dia, na sua vida, né? Passando tanto tempo olhando para coisa que ninguém vê, isso faz com que você olhe diferente também para as coisas visíveis, né? Para coisa que todo mundo quer dizer. Isso é visível, mas com enfim, microscópio e tal. Se isso faz, como é que isso impacta na sua vida, né? No mundo, digamos, mais visível a todos nós. Como é que isso impacta? Ah, eu acho que interfere, sim, porque é até meio complicado, porque às vezes você começa a ver algumas coisas acontecendo e você fala, isso é porque, né, microscopicamente, tem uma relação. Então, às vezes, assim, eu vejo um pão embolorado, né? Aí eu já começo a pensar, nossa, tem um micro-organismo aqui comendo o meu alimento, né? Ou, por exemplo, eu vou cortar uma mão que está embolorado. Eu falo, não, eu não posso tirar só essa partezinha que está embolorada, porque na verdade tem várias hifas que estão entrando dentro do meu mamão. Deixa eu ver até onde eu consigo cortar esse negócio para eu não comer as hifas desse fungo que está crescendo. O que é uma Então IFA? é meio. É uma estrutura do fungo mesmo, assim, é como se fossem umas, entre aspas, bem entre aspas, umas raízes dele, assim, sabe? Ai, Como tá. é uma estrutura do próprio fungo mesmo, que ele vai crescendo para dentro do suporte dele, né? Onde ele está crescendo. Uhum. Mas acho que Então a não gente adianta, olha assim um pouquinho diferente. não adianta só cortar e comer o resto. Pode ser que tenha mais lá dentro e é ruim comer fungo. Não, eu acho que assim, Depende. depende a quantidade que você vai comer. Não, eu por exemplo, eu não jogo fora uma mão inteira porque tem uma manchinha ali de um bolor que está crescendo ali. Mas eu penso o quanto que ele está invadindo. Não, não vai fazer mal. Você pode comer, não vai comer todo o bolor. Você tira aquela partezinha e Esse come o fungo. resto. A gente tem que pensar também nas questões ambientais, né? Assim, ficar descartando alimento, assim, a gente não pode, né? Mas, mas você perguntou assim, como que eu olho aquilo? Eu olho aquilo pensando um pouquinho também assim, que legal, né? Olha tudo que está sendo, como que esse bolor está crescendo no meu mamão, né? Por exemplo. O Wagner falou, poxa, nós nem sabemos que comemos ínfas. Ínfas, ele. IFAS. IFA. A gente nem sabe o que come, Wagner. Se a gente não A, sabe nada de a microbiologia, a gente verdade, não sabe o que come. a gente não sabe que come nada, assim, porque na verdade, se a gente for pensar em micro-organismos, tudo que a gente come tem micro-organismo, tudo que a Ai, gente meu Deus. respira tem micro-organismo. É um mundo, é incrível, na verdade, e sem eles a gente morreria. A verdade é essa, que na verdade a gente tem uma dependência gigantesca dos micro-organismos do ambiente, e é legal a gente pensar isso, né? Primeiro, eles estão em todas as partes do ambiente, né? A gente tem micro-organismo em água, na terra, no ar, no solo, nos nossos alimentos e no nosso corpo. Então, hoje, a gente sabe, né, por pesquisas que já estão sendo feitas há muitos anos, que isso, na verdade, ainda não é bem quantificado, mas acredita-se que a gente tem um número de micro-organismos no nosso corpo igual ao número de células que a gente tem no nosso corpo. Então, assim, a gente tem um ser humano médio, normal, tem em torno de 1 trilhão de células, né? A gente tem em torno de 1 trilhão de micro-organismos no nosso corpo, em diversas partes do nosso corpo, na nossa pele, no nosso intestino, no nosso estômago. Então, a gente depende desses micro-organismos, né? Inclusive, tem até experimentos que foram feitos com camundongo, que são os germ-free camundongos, né? Que são os camundongos que não têm nenhum micro-organismo. E quando eles nascem sem nada, sem nenhum micro-organismo, observou-se assim uma alteração do sistema nervoso que está ligado ao aparelho digestivo enorme em relação aos camundongos normais, que tem, né, que nascem já com a microbiota deles, né, com esse grupo de micro-organismos que faz parte do corpo deles. Então a gente tem uma associação muito grande desses micro-organismos com o desenvolvimento, por exemplo, do nosso sistema nervoso. Então, né, aí são os experimentos que vão sendo feitos de uma forma controlada, para você poder comparar um grupo com o outro,
que mostram que esses camundongos que não têm nenhum micro-organismo em relação àqueles camundongos que nascem com os micro-organismos naturais, o quanto não ter micro-organismo afeta o desenvolvimento do seu corpo. Então, a gente é dependente desses micro-organismos, né? A gente já nasce com uma quantidade de micro-organismos. E aqui eu acho que é importante a gente até começar a falar de alguns termos científicos. Quando a gente fala em flora intestinal, é um termo errado. Porque quando a gente fala flora, a gente pensa em quê? A gente pensa em vegetal, né? Flora. Flores, enfim. Sendo bem rasa, flores é flor, vegetal, é isso. A Então, fauna a e gente a tem o flora. mundo animal, o mundo vegetal, né? E assim, tá errado, porque não são vegetais, não é uma flora intestinal. A gente tem uma microbiota intestinal, uma microbiota que faz parte do nosso corpo. Então, a gente Microbiota tem que... seria a reunião desses micro-organismos que a gente tem no intestino, é isso? o grupo de micro-organismos que fazem parte de um determinado ambiente. Então, a gente tem a microbiota do nosso corpo, a microbiota do ar, a microbiota da água. Então, é o grupo de micro-organismos que habitam um determinado local. Então, a gente chama isso de microbiota. É a biota, é a vida microscópica daquele ambiente. Por que será que ficou flora, né? Eu não sei por a origem desse nome, né? Flora intestinal, mas a gente fala, né? Às vezes eu mesma me dou conta e falo assim, a flora intestinal, eu falo, não, gente, corrige, pelo amor de Deus, eu falando isso não pode, né? Então, nossa microbiota intestinal. Mas é uma coisa que eu não sei, eu posso até depois ver qual foi a origem desse termo flora intestinal para te falar, assim, mas a Mas gente eu tem acho que que é falar um bom, microbiota. eu acho que é um bom exemplo, né, Carol, de como a gente não tem, como a gente não se relaciona, né, na verdade, né, com esse mundo, né, como você chamou bem, bem bonito ali, de mundo invisível. A gente não se relaciona, né, a gente fala coisas, a gente não sabe muito. E a gente está A sendo gente não posto nesse sabe. momento num choque com esse mundo aí em volta, né, morrendo de medo, lavando a mão, fazendo, né, como se ele tivesse acabado de aparecer na nossa vida, né? Quantas vezes a gente Exato, fala, lava a mão e tal. Então é um momento de exato. impacto, né? Da gente falar, nossa, e agora, né? Mas vocês já lidam com isso há muito tempo, né? Enfim, já sabem disso muito mais. E aí, como é que passado, digamos assim, né? A gente não vai entrar nesse assunto, porque, enfim, né, como você mesmo falou, você não é uma especialista nisso, tem um milhão de questões, mas passado, vamos supor, passou tudo isso. Como é que a gente lida com esse mundo aí de maneira consequente, né? O que de fato a gente tem que fazer? Como é que dá para a gente saber mais? O quanto a gente precisa se aprofundar para poder viver de maneira melhor com esse universo, né? Lá não comer morcego, eu sei que já é um bom começo, lavar a mão, Exato. mas Exato. assim, de grosso modo, claro, como é que a gente consegue, digamos assim, e também como é que esse mundo pode chegar mais perto da gente no dia a dia? Não sei, na escola, como você falou, a gente não vê microbiologia na escola, né? Ou pelo menos não via na nossa época. Como é que vocês que trabalham com isso veem essa questão? Eu acho assim, primeiro educação, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar em aproximar, na educação básica mesmo, as crianças desse mundo invisível, que elas estão em contato o tempo todo, né? Até mais preocupante em escola do que em qualquer outro ambiente, porque a gente tem uma aglomeração muito grande, né, de crianças e que não necessariamente elas conseguem manter um determinado padrão de higiene, né? Mas é que assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que pensar que uma boa parte desses micro-organismos que a gente vive, eles são importantes para a gente. Então, eles não são patogênicos, eles não vão levar a uma doença. E tem uma boa parte patogênica e uma boa parte não patogênica, que são aqueles que a gente depende deles. Então, primeiro de tudo, eu acho que assim, não se deve ter uma histeria em se esterilizar absolutamente tudo. Né? Porque assim, isso a gente tem que tomar cuidado nesse momento, porque está todo mundo Tá meio querendo pro outro lado, né? passar álcool em gel em tudo quanto é canto, calma, né? Tomar coisas que não são para serem tomadas, né? Calma, a gente depende desses micro-organismos, muitos deles a gente ingere alimentos que têm eles e que fazem parte e que vão
ocupar o nosso corpo de uma forma positiva, mas ao mesmo tempo tem outros que são patogênicos, e como que a gente se protege desses patogênicos, eu acho que é o mais importante. Acho que é isso que está todo mundo falando, né? Um hábito constante da gente lavar as mãos. É que agora a gente está numa histeria, né? Mas assim, lavar a mão constantemente, antes de se alimentar, depois que você vai ao banheiro. Na verdade, antes de ir ao banheiro, a gente deveria também lavar as mãos. Antes Antes e e depois. depois. Sim, porque assim, se você pensa antes, você está indo para o banheiro com as suas mãos sujas, né? E você vai tocar nas suas partes íntimas, né? Com as Ai, meu mãos Deus do sujas. céu. Mas É bom já calma, ficar assim, no eu acho banheiro o dia inteiro lavando a mão, né? Já fica, Mas é fica essa aí histeria lavando a que mão. que a gente tem que tomar cuidado, não é? São hábitos, mas não é uma histeria. É uma coisa, é um hábito que a gente tem que ter constantemente. Mas então, assim, lavar a mão com água e sabão já é suficiente. Higienizar os alimentos, eu acho que é muito importante. Porque se a gente for Mas pensar, as caixas também, que nem a gente está fazendo agora, ou não? Isso é só agora? eu acho que isso agora, principalmente porque a gente tem um organismo que ele é muito. Ele infecta muito rápido, né? Ele infecta muito rápido. A gente não sabe como ele atua realmente no nosso corpo. A gente está tentando entender como é que ele atua, então a gente tem que prevenir o máximo o contato com esse micro-organismo, né? Com esse vírus. Então a gente está nessa histeria porque a gente não sabe realmente como que ele se desenvolve no nosso corpo. Mas esse hábito de higienizar as coisas, ele deveria existir sempre. Acho que, por exemplo, higienizar alimento, a gente tem que ter esse cuidado. Quando a gente pensa em caixas, né? Caixas que vêm de supermercado, não só por um vírus, mas, por exemplo, o quanto que ratos podem andar em cima de caixas, né? A gente vive em cidades em aglomeração que a gente tem outros organismos que são vetores que transmitem doenças, né? Então, que podem urinar, por exemplo, em cima de uma caixa que você leva para sua casa. Eu acho que talvez fosse interessante a gente manter esses hábitos de higiene. Sem uma histeria, né? De novo. Mas eu acho que a gente vive em aglomerações que permitem a gente ter o desenvolvimento de muitos organismos que podem não ser patogênicos, mas eles podem carregar outros organismos que são patogênicos, né? Mas Então, um micro-organismo não patogênico pode carregar um outro que é patogênico? não, por exemplo, assim, na verdade, Ah, uma até pode caixa que pode acontecer isso. ter. Ou, por exemplo, uma barata que ela tem nas suas patas, ela anda em um lugar contaminado, ela carrega nas suas patas sem querer mesmo, né, alguma coisa que pode estar contaminada e subir em cima de uma caixa e essa caixa você leva para tua Mas a casa. barata já não é contaminada, meu Deus do céu. A barata pode Não, carregar um outro ser que é contaminado. se você for ver, coitada da barata, a barata, se você pegar uma barata e deixar ela dentro de uma floresta, ela não vai estar contaminada, ela é um bichinho, né? É um inseto que está ali. A Horroroso. gente, eu também tenho um pouco de nojo, mas assim, o problema dela é que ela anda em esgoto, em lixo. Então, o Esgoto. problema dela não é a barata em si, é onde ela anda e o que ela vai carregar para sua casa, né? Para você. O problema é o homem, né? De novo, né? É a gente. Então, esse que é um certo problema. É como a gente vive. Então, eu acho que assim, a questão não são os micro-organismos ou os animais que vivem em torno das cidades. É como a gente está vivendo. Então, acho que a questão muito mais é a gente pensar como que é esse ambiente que a gente vive que está completamente antinatural. Né? A gente vive hoje em aglomerações que elas são completamente tóxicas, né? Então, a gente tem poluição, a gente tem uma aglomeração muito grande, então a transmissão de doenças ela é muito grande. Então, esses hábitos de higiene que a gente pensa é muito mais porque a gente vive hoje num ambiente muito, muito antinatural. Quando a gente não tem áreas naturais, né, parques próximos da gente, mas parques naturais mesmo, né? Não estou só falando de praça, estou falando de florestas mesmo, né? Assim, que deveriam circular mais as cidades, ou, né, sei lá, plantações. Então, a gente tem hoje uma estrutura de cidades e de sociedade Insustentável, né, Carol? Insustentável. insustentável.
Então, quando a gente pensa nisso, né, de comer morcego, não é só comer morcego. Isso daí é um hábito. Mas mais que isso, é onde a gente vive, como que a gente consegue manter um ambiente mais diversificado possível, porque o que está acontecendo? A gente está cada vez mais acabando com a diversidade de organismos, né? De plantas, de outros seres vivos. E quanto menor a diversidade, maior o contato que a gente tem com outros, com espécies únicas. Então, a gente acabar com essa diversidade, a gente acaba também com essa proteção que existe naturalmente no ambiente. Então assim, é como se tivesse menos para onde ir esses patogênicos, digamos assim. Eles não têm eles muito para acabam. onde ir, eles vêm pra gente. E a gente vive num De jeito bem lugar chão, assim. sujo. E a gente vive. As cidades são sujas, né? Se a gente for ver, o que a gente faz com o esgoto? O que a gente faz com a água que a gente consome? Principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, a gente não tem um sistema de saneamento básico unificado. A gente tem 50%, não sei se esse número está correto, mas assim, eu acho que metade da população não tem saneamento básico. Mais da metade. É mais da metade, né? Então, assim, como que a gente pode culpar um morcego que o cara comeu, sendo que, assim, isso é um exemplo de uma coisa que aconteceu, mas muitas outras podem acontecer com essa sociedade que a gente vive, né? Nesse ambiente que a gente vive. Então, a gente vive em cidades onde elas não são sustentáveis, a gente não tem condição. Chegamos meio no limite, né? A gente está Total. vivendo um limite disso. Infelizmente. Então, a Deixa eu gente só não te, pode culpar os micro-organismos, coitados, né? Coitados deles. Não tem muita dó deles, não. Mas tudo bem. O Wagner está dizendo, que da hora essa conversa. Eu já não sou inimigo da baratinha, e sim dos humanoides. Pô, não, eu não sou uma pessoa genocida nem nada, gente, pelo amor de Deus, né? A Mariana fala que tem dó dos pombos, por exemplo, que também são super, né, culpados aí Isso. pelas coisas, e na verdade também a culpa não é deles, né? Exato. A Sueli falou aqui que, a microbiota ela foi colocada entre as plantas, a flora intestinal, aí foi colocada entre as plantas na taxonomia de Linneu. Então, é por isso que Então, começou. essa é uma questão boa, porque na Viu? verdade. Boa, essa daí foi boa. Na verdade, assim, o mundo de classificação, né, da taxonomia, que é o nome, né, mais correto, ela vem sempre sofrendo um questionamento, né? Porque assim, a gente tem essa necessidade de a gente agrupar os organismos para a gente tentar entender eles, né? Então, é uma forma que a gente tem de estudar os organismos agrupando eles. Então, Linneu realmente foi, acho que o principal pesquisador que conseguiu fazer uma forma de classificação que foi acessível para todo mundo, que as pessoas começaram a usar essa forma de classificação dele, e que hoje é um pouquinho questionável. Apesar da gente estudar isso, a gente ainda usar muito a classificação de Linneu, hoje ela já está sendo questionada. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente não só agrupa os organismos pelas características externas deles. A gente pode também agrupar esses organismos pela origem deles e pelo material genético deles, né? Então, hoje se usa a genética, a genômica, né, o conhecimento do material genético para a gente também classificar os organismos. Então, quando a gente pensa, né, que os micro-organismos, né, principalmente bactérias, tal, eles entraram nesse mundo, entrou para o grupo da flora, né, das plantas, hoje não, hoje eles já têm um grupo à parte. Né, agora, que é uma outra forma de classificar os organismos, considerando, inclusive, a questão genética. Bacana. A Bia fez duas perguntas muito boas. Assim, uma delas é, quando a gente tem filho, né? As pessoas falam assim, tem sujeira S. E como você conhece, aí, meu ex é um biólogo, me ajudava muito, né? Com 5 meses, ele pôs meu filho para sentar na terra. Meu Deus! Ele deixa ele se sujar bastante. E agora, essa loucura da asepsia, né? A Bia falou, como é que o que a gente faz aí no meio disso tudo? Deixa sujar, lava a mão, como é que vai ser agora digamos, como é que a gente segue no meio desses dois extremos, né? E aí, só para você já emendar uma coisa na outra, ela falou do jargão da microbiologia, né? IFA, CEPA, microbiota, quase um idioma próprio, né? E se foi difícil para você entrar
e aprender este idioma, esta linguagem. Assim, eu acho que né, a primeira pergunta dela, não é pergunta, né, mas a primeira colocação dela, como que a gente faz para manter, eu também não sei, a verdade, assim, porque a gente tem que ter contato com esses organismos até para a gente ativar o nosso sistema imunológico, né? Então isso, né, deixa a criança se sujar, deixa brincar, tem que pôr a mão na boca, tal. É verdade, tem que ter mesmo, porque a gente tem que ativar o nosso sistema imunológico para a gente conseguir criar essas resistências, porque, de novo, se você coloca um ratinho de laboratório, né, que está super bem controlado, super bem protegido, e ele vai para um ambiente externo, ele vai morrer. Ele não tem condição de viver. Porque ele não desenvolveu esse mecanismo de defesa. De defesa. Então, a gente desenvolve um mecanismo de defesa em contato com esses organismos todos. Existem as vacinas. Claro que, na verdade, você não necessariamente precisa pegar uma gripe para você ficar imune a ela. Então, as vacinas, elas vêm com esse... as vacinas já... com esse objetivo de, então, você entrar em contato com uma parte do organismo ou o organismo inteiro morto, você desenvolve o seu sistema imunológico contra aquele organismo, então você fica com uma memória de proteção contra aquele organismo. Só que a gente não consegue desenvolver vacina para tudo que existe. Então, a gente entrando em contato com, naturalmente, né, assim, com as coisas que você faz, com as coisas que você come, com o que você põe na boca, com o que você encosta, você vai criando o seu sistema imunológico, ele vai sendo ativado e para ir te protegendo. Ao mesmo tempo, você corre o risco, sim, de desenvolver uma doença, né? Até assim, porque o seu primeiro contato, você não tem ainda a imunidade, né? A imunidade vai acontecer por causa desse contato. Pode ser... Por isso que quando a criança vai para a escola, ela fica doente toda hora, né? Aquela Muito, coisa. exato. Exato. Ela não tem o sistema imunológico dela ainda amadurecido. E ela vai entrar em contato né, com crianças que já tiveram, ou com os adultos que já tiveram, e ela vai acabar ou adoecendo ou desenvolvendo uma imunidade. Tanto que quando a criança vai na escola, nos 2 primeiros anos é um terror, né? A criança fica muito mais em casa do que ensina na escola. Né? Isso aconteceu com os meus 2 filhos, eles tiveram tudo. Ao mesmo tempo, depois do 2º ano de idade, os meus filhos, 4, pelo menos, né? não tiveram mais nada, né? E tomaram todas as vacinas que deveriam ter tomado. Então, assim, essa onda anti-vacina, primeiro, eu acho muito preocupante. A gente tem que, sim, ser vacinado por vacinas que, claro, já foram estudadas. Eu acho que vai acabar essa onda agora, né, Carol? Acho que essa onda já foi. Pois é, né? Eu espero, não sei, porque eu acho que tem louco para tudo, né, Paula? Mas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de modismo, né, principalmente, e não se basear em descobertas científicas, né? Então, de repente, achar, porque uma determinada pessoa falou que tem uma associação, né? Calma, de onde veio essa associação? O que são as vacinas? Por exemplo, agora está se correndo atrás de uma vacina contra o Covid, né? Claro que tem todo um desenvolvimento, né, que a gente tem que esperar isso acontecer. Não é de um dia para o outro que a gente consegue desenvolver uma vacina. Tem todo um protocolo para o desenvolvimento dessa vacina, tem todo um protocolo de teste dessa vacina. Eu acho que propositalmente está se pulando algumas etapas até para se tornar esse processo um pouco mais rápido. Mas, de qualquer forma, tem passos que não podem ser pulados, não vão ser pulados, né? As pessoas sérias que estão desenvolvendo essa vacina, com certeza eles não vão pular essas etapas. Mas a gente tem todo um processo de desenvolvimento que, quando essa vacina chegar, não necessariamente a primeira vacina vai ser depois a mesma vacina que a gente vai ter daqui a 3 anos, 4 anos, porque ela vai sofrer... Vai se modificando. Ela mesma vai se modificando, e o próprio organismo que a gente vai combater, né, no caso o Covid, mas ele pode também ir sofrendo alterações. Por que a gente toma a vacina da gripe todo ano? Todo ano, na verdade, a gente tem que tomar a vacina da gripe porque o vírus que você vai querer combater com essa vacina, ele já se alterou.
É outro. Ele Mas a sofreu uma vacina mutação, passou da um processo gripe natural. é uma vacina que você acha que tem que tomar? Eu acho, eu acho. Eu tomo todo ano e eu dou nos meus filhos todo ano e eu acho que é importante. Não só a vacina Tá. da gripe, né? Tem outras vacinas, mas eu sou totalmente a favor. E aí, eu queria que você falasse, a gente está chegando nos 5 minutinhos finais, a hora, ó, falei para você que passa voando. A Bia É fez essa verdade. pergunta bacana sobre a questão da linguagem, né? Sobre essa questão de que é quase, digamos, um idioma próprio, né? Assim, cefa. É, Aqui você falou poucas coisas mesmo, mas você já falou cepa, hidra, tá certo. microbiota. Ela falou que é uma espécie de idioma. Se foi difícil para É. você entrar, e como é que faz para as pessoas poderem entender melhor isso, né? Como é que. Aí eu acho que é um pouco essa questão desse que você estava falando de ensino, né? Como é que você vê isso? Né, eu acho que é uma linguagem meio própria mesmo. A gente não é que é difícil aprender, mas você vai se envolvendo com seus estudos e você vai entrando em contato com esses termos. É difícil também a gente falar, não dá para a gente falar esses termos e falar coisa normal, né? São os nomes que se dão para as coisas, né? E então acho que é uma linguagem que quem está no mundo da biologia tem que aprender, porque são os nomes que se dão às coisas, né? Então, as técnicas ou aos organismos, as partes dos organismos, né? Então, aqui eu falei a hifa de um fungo. É o nome que se dá a uma parte de um organismo. Da mesma forma que a gente dá o nome de dedo, perna, braço, mas que a gente fala todo dia sobre isso, né? Então, mas são os E a nomes gente das tem, coisas. né? A gente também tem. Fica mais fácil. Mas a gente tem um monte de micro-organismos que a gente não sabe o Que a nome gente não deles, né? sabe. É. A gente deveria saber todos eles, os nossos 1 trilhão de Nossa, é verdade. organismos. A gente vê tudo que a gente tem dentro da gente, né? Assim, essas conversas me trazem umas reflexões, né? A gente não sabe o nome, como é que elas reagem, o que elas são. Muito louco isso. E a gente depende muito deles, muito deles. Então, Mas é uma linguagem à parte. querida, a gente tem 4 minutos. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, assim, como é que algo que você pudesse indicar, não sei se um site, um livro, alguma coisa para as pessoas que querem entender um pouco mais de maneira introdutória essa questão da microbiologia, o que que você indica, como é que você, o que que você indica para as pessoas? Eu acho que assim, né, a USP, o departamento de. O Instituto de Ciências Biomédicas da USP tem um departamento de microbiologia. Se alguém se interessar, eu acho que vale a pena entrar no site do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Departamento de Microbiologia. Lá tem pessoas que estão sempre colocando dados interessantes sobre microbiologia em geral. A Fiocruz, ela tem também uma parte bastante didática sobre microbiologia e micro-organismos. É difícil falar um site específico, né? Eu acho que, no geral, as universidades e os institutos de pesquisa que trabalham com micro-organismos, a Fiocruz eu acho que é um exemplo muito bom. Eles têm nos sites, nos departamentos, explicações, né? De se alguém se interessar. Eu acho que os pesquisadores que estão também nessa área, eles também são muito acessíveis. Às vezes a gente tem medo de se aproximar, né? Dos pesquisadores, da pesquisa, a gente acha que é um mundo à parte. Não, várias vezes que eu escrevo para um pesquisador, eu falo, nossa, né? Ou mesmo fora do Brasil, você fala, gente, o cara, né? Como que eu acesso esse cara? Você manda um e-mail, o cara te responde. Depois de 5 minutos você fala, olha, né? Eles existem, eles estão aí, é verdade, né? Eles São estão entre nós. pessoas, né? Eles estão entre nós, exato. Às vezes a gente acha que é um mundo muito à parte, não é. Não é. Eu acho que a gente tem que acessar, a gente tem que acessar os cientistas, sim. Eu, como cientista, às vezes eu tenho medo de acessar alguns cientistas, mas não, a gente não tem que ter medo, a gente tem que falar com todo mundo. E tem muita gente interessante que quer trazer essa linguagem, né? A Karina estava falando, eu ouvi dizer que hoje já se trata depressão com probiótico. Você já ouviu falar Sim, disso? já, Rapidinho. sim. É verdade. Assim, tem estudos que mostram mesmo que a gente tem uma associação grande, né, dos micro-organismos com esse sistema neurológico. Eu não sei especificamente assim, mas tem sim. Tem gente que está estudando como você pode modular depressão a partir de micro-organismos. Então, porque na verdade está tudo muito associado, né? Então a nossa fisiologia está muito associada com esses micro-organismos. Então tem sim, tem estudos bem interessantes e bem positivos.
Bacana. A Mariana está perguntando da USP também tem. Eu acho que você acabou de falar, né? Que é só entrar no site lá É, da USP, né, e procurar coisas lá que tem sempre coisas tem. interessantes. Tem Foi sim. ótimo, obrigada. Ah, É eu que muito legal agradeço, poder saber um Paula. pouco mais, poder te ver também. Adorei. A Muito gente obrigada. continua batendo papo uma parte. Tá Beijo, bom. Paula. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que vem. Amanhã estou aqui de volta às 11 da manhã. Amanhã eu vou falar de arte e budismo. Ai, que delícia. Tchau, gente. Beijo, Obrigada. tchau. Tchau, Carol. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.